Olá, seja muito bem-vindo ao programa Momento Jurídico que está começando e que hoje faz a você um convite à leitura. É que a gente veio acompanhar a sessão de autógrafos e coquetel do livro O Código Humano, 23 lições para a sua evolução. É uma obra colaborativa que tem a participação de 23 escritores brasileiros. Nós começamos falando com o Júlio César Soares da Silva, que é um dos 23 escritores desse livro. Ele que, além de escritor, é empresário do ramo imobiliário e palestrante. A gente quer entender um pouquinho de qual é a proposta dessa obra, porque ela é uma obra que reúne mais de 20 autores que têm visões diferentes aí sobre o desenvolvimento pessoal. Como é que foi esse processo de construir uma publicação coletiva, mantendo a coerência? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Foi um prazer muito grande estar participando desse momento. E essa é uma obra que iniciou com a ideia do Clube dos Autores, que eu faço parte, né? Que hoje são em torno de 100 pessoas, mais ou menos, dos quais, dessas 100 pessoas, 23 escolheram escrever o livro em parceria. Então, tem autores de todo o Brasil, e fazem cada um escrever um capítulo equivale a 23 lições de vida, que fala sobre o corpo, sobre a alma, sobre a mente, sobre conexões e transformações. Então, certamente é uma obra que quem lê vai fazer diferença em sua vida. E a proposta é justamente refletir sobre o código humano, decifrar esse código. Explica melhor para a gente como vocês tentam trazer estes recados. Exatamente. Eu fui muito feliz na escolha do nome, porque justamente é um código humano, né? Então ele é decifrado pelas 23 lições que cada um autor tem a sua participação. Então isso que faz a diferença. E qual seria o primeiro passo assim para quem está nessa jornada de autoconhecimento? Se é que a gente pode trazer um spoiler da lição que você traz no seu capítulo em especial? Eu falo especificamente sobre a mente, né? E eu sou um otimista por natureza. Eu acho que as pessoas costumam reclamar muito da vida e não se dão por conta de agradecer, né? Então elas sentam no banco dos coitadinhos, se acham vítimas e se acham que tem o maior problema do mundo. Então basta a gente olhar para o lado e ver que tem situações muito piores que a nossa. Então eu vejo assim, justamente o que eu passo nessa lição é justamente amor à vida e dar valor a ela. Agora vocês trazem também uma reflexão sobre essa era em que a gente vive de excesso de informações, também de estímulos digitais, né? Que tipo de desconexão humana, a gente pode dizer assim, que motivou a escrita desse livro? É justamente por isso que a gente fala em conexões e transformações, porque a gente envolve a questão humana e a questão racional, né? Que hoje em dia está muito em moda e que as pessoas estão deixando de lado, né, essa questão da questão humana e só vendo a questão racional. E quais seriam as dicas assim adicionais que o senhor poderia deixar aí para gente para tentar equilibrar os pratinhos, já que a gente fala de várias dimensões, tem a mente, o corpo, as transformações, ainda essa questão do sentido da vida, né? Um recado que possa deixar para os nossos telespectadores? O recado é viver a vida enquanto está vivo e não sobreviver a ela, né? E com isso a gente tem que aproveitar e dar valor enquanto está vivo. Eu vi uma mensagem essa semana que me chamou muita atenção, que diz o seguinte: por maior buraco que você esteja, sorria, porque não tem terra em cima ainda. Então poucas palavras bastam para um bom entendedor. Está vivo, né? E é isso que a gente tem que dar valor, não quando já está na beira da morte, que não tem mais tempo. Então tem que viver o hoje e com um futuro, uma expectativa de futuro melhor, mas não deixar de viver o presente. E para quem quer ler o que vocês, essas lições que vocês estão compartilhando na obra, como é que faz para ter acesso ao livro? Pode buscar através da Amazon, já está à disposição, o livro já está à disposição. E amanhã a partir de amanhã, porque esse lançamento foi feito em 25 de novembro em São Paulo.
mas aqui oficialmente é a partir de hoje. Então amanhã estou divulgando um link onde a pessoa pode acessar e ter a obra autografada pelo autor recebendo na sua casa. Muito obrigada pela entrevista, parabéns por mais esse livro, né? O senhor que já tem alguns aí no seu currículo e que ele sirva para motivar muita gente, para trazer essa reflexão tão importante sobre a nossa existência. Com certeza, muito obrigado. Essa é a segunda obra, né, o segundo livro, e já está no forno o terceiro livro agora, que vai ser lançado em Turim, na Itália. E essa obra vai ser lançada dia 25 de outubro em Paris. E a próxima qual é? Qual é o tema? O Tempo, também uma coautoria, um projeto de coautoria também. Legal, vamos ficar atentos. Sucesso com os novos projetos e obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Quem marca presença nesse evento é também a filha do Dr. Júlio César, ela que é CEO atualmente da Guarida Imóveis, a Júlia Dal Santo. Muito obrigada aí pela participação aqui no Momento Jurídico. A gente gostaria de saber um pouquinho do teu pai, né, dessa história que ele está compartilhando, trazendo uma das 23 lições de vida desse livro, O Código Humano. É um legado que ele compartilha com a sociedade. Boa noite. Olá, boa noite. Prazer imenso, Dalva, estar falando aqui contigo e com toda a audiência do Momento Jurídico. Realmente é motivo de grande orgulho para a gente fica muito feliz, porque ele tem realmente um legado muito importante construído e ele sempre pensa em compartilhar isso. Então nos deixa muito felizes, realmente eu falo, há 32 anos eu escuto ele sempre contando as histórias e todos os dias eu aprendo um pouco. Então fico muito feliz que ele consiga compartilhar com mais pessoas todo esse aprendizado que ele construiu ao longo de toda essa trajetória dele. É um legado também que você cultiva através dos negócios, né? Quase 50 anos da Guarida e você atualmente como CEO, como é que é esse crescimento tentando manter a essência das origens? É uma grande responsabilidade, né? Eu fico muito feliz com a confiança que me foi dada, mas acima de tudo muito ciente da responsabilidade que é, porque não é crescer de qualquer jeito, crescer a qualquer custo, é sempre crescer realmente pensando em manter esse legado que foi construído lá há muito tempo atrás, né, quando a gente era a última do ranking e conseguiu construir, crescer, mas muito fiel à nossa essência, ao cuidado com as pessoas, que é o que nos move, né, é um propósito muito grande. Então é como eu sempre digo, é um desafio porque não é só crescer, é crescer mantendo toda essa história viva, né? Muito obrigada pela entrevista, parabéns aí pelo seu pai, por mais uma publicação, pelo seu trabalho também e até uma próxima. Obrigada. E agora a gente conversa com o filho caçula do Júlio César, que é o Henrique de Oliveira Silva, está aqui com a gente, prestigiando, claro, essa sessão de autógrafos, porque é muito orgulho do pai. Boa noite. Com certeza. Boa noite. Muito bom poder estar prestigiando o evento aqui. Muito orgulho por ter um pai como esse. Admiro muito toda a dedicação e imensa gratidão por poder ter essa oportunidade de estar participando e colaborando junto com ele, assinando os livros. E ver um momento como esse, para mim, é muito especial, que eu levo para a vida como inspiração, né? E já participei do primeiro livro, escrito somente por ele, e agora vendo esse segundo, que eu não participei de nada, mas realmente muito orgulho e muita felicidade de poder estar aqui. E a trajetória dele te ensina muitas coisas também. O que você leva, assim, já que a gente está falando de lições, né, de 23 lições, lições a partir da trajetória do teu pai também? Ele é exemplo como pai, profissional, e eu levo toda hora para a vida, né? Ele sempre me passa uma das lições dele, e principalmente na pandemia, quando eu estava ilustrando os livros, eu lia muito as lições que ele ensinava, aí levava para a vida, além não só do livro, né? Mas para o coração também. Aí, esses dias até, né, ele estava passando um sermão que eu esqueci de fazer uma coisa, ele já comentou falar a frase clássica, não deixar as coisas para depois que pode fazer hoje, né? Que é sair uma das que ele mais comenta. Então, realmente, de exemplo, ele não fala em nada. Privilégio, então, de ter essas lições diariamente, para quem é filho, para quem é da família. Obrigada pela entrevista mais uma vez e desejo sucesso para o seu pai e para todo mundo que participou desse lançamento de hoje. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Quem conversa com a gente agora é o Getúlio Barnaschi, um dos escritores desse livro, e além de escritor, ele é organizador, está entre os organizadores da obra. Então, eu quero saber como é que surgiu essa ideia de reunir 23 escritores para refletir sobre o Código Humano e trazer lições de vida. Boa noite. Boa noite, boa noite. Bom, a ideia nasceu no Clube Autores do Brasil, né? Eu sou um dos fundadores
e hoje eu sou um dos organizadores também do clube, e nós tínhamos vontade de trazer, de fazer um livro coletivo, né, onde a gente pudesse as pessoas participarem, trazerem a sua ideia. Mas daí vem o grande desafio. Como é que tu faz um livro coletivo com pessoas tão diferentes de todo o Brasil, mantendo uma identidade? E esse foi o nosso grande desafio, que eu trabalhei muito nisso mesmo também, porque o ser humano, ele não é feito só de motivação, ou só de religião, ou só de conexões. Ele é uma multiplicidade de coisas, né? Então nós procuramos trazer pessoas de diversas áreas que se complementassem, no sentido de dar uma ideia dessa totalidade que forma o ser humano através de suas partes, né? Então daí que nasceu o Código Humano. E por isso também que esses 23 autores conseguem escrever sobre temas totalmente diferentes, mantendo uma coerência, porque tu não pode explicar um código humano só através de um ponto de vista, na verdade. E por falar em ponto de vista, a gente quer saber então qual é no seu capítulo, qual é o foco, né, a lição principal que traz, o que aborda. Sim, eu sou especialista em programação neurolinguística, eu sou engenheiro eletrônico, mas eu estudei programação neurolinguística fora do Brasil, enfim, eu fiz todos os cursos que existem aí no mundo. E eu adoro programação neurolinguística, foi uma coisa muito importante para mim, eu trabalho com isso também. Então a minha parte é sobre mudança comportamental. Na minha parte eu dou um enfoque diferente sobre como a programação neurolinguística trabalha. Porque às vezes as pessoas não sabem que elas têm facilidade de superar certas coisas e ficam presas nos seus problemas. Então eu procurei trazer uma maneira, um incentivo para as pessoas a procurar mudança, procurar maneiras de melhorarem a sua vida, né? Então essa foi a minha parte, contribuição sobre como trabalhar com crenças limitantes ou com crenças, como é que a gente cria a nossa realidade. Foi muito interessante trabalhar nessa parte aí. Como o público faz para encontrar o livro? Olha, o livro está nas livrarias, vocês podem encontrar na Amazon, várias livrarias de Porto Alegre já tem. Você pode encontrar através do próprio Júlio aqui também, né, hoje, nesse lançamento e autógrafos. E na Amazon vocês encontram. Então é bem fácil de acessar, tá? Não é por falta de ponto de venda ou de acesso que vocês vão deixar de comprar. É um livro muito interessante, eu recomendo, porque ele conseguiu juntar diferentes pontos de vista e trazer no fim, tu acaba notando aquela unidade e alguma dessas coisas certamente vai te tocar e vai te trazer um significado. Que legal, já muito curiosa para ler. Obrigada pela entrevista e parabéns pelo projeto. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de ficar divulgando aqui. Vamos agora para um breve intervalo. Lembrando que o programa Momento Jurídico tem um oferecimento da Icatu Seguros, 30 e para toda a vida, Sistema OAB-RS e a PMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Já voltamos. Nós somos a maior seguradora focada em vida, previdência e capitalização. Por ser uma empresa 100% brasileira e que está no mercado há 35 anos. A gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente não está protegendo bens, a gente está gerando estabilidade em famílias, a gente está gerando estabilidade em sociedade. No ano de 2024, pagamos quase 8 bilhões de reais em benefício para a população. Hoje nós temos mais de 350 parceiros, entre eles bancos, corretores, fintechs, cooperativas, agentes de investimento. A gente consegue, através dos multicanais que a gente tem de distribuição, chegar em mais brasileiros. São mais de 100 gestores, são quase 500 fundos diferentes, com diversas estratégias, que dá uma flexibilidade maior para o cliente. Nem todas as empresas, né, podem se orgulhar tanto dos seus propósitos, e a Icatu, a gente se orgulha muito do que a gente faz. Para uma cidade é a dedicação de sua gente. Feliz 254 anos, Porto Alegre, cidade da nossa vida.
A história da Saúde e Paz tem origem no sonho de um grupo de servidores públicos que se organizou para garantir algo que não tem preço: a saúde de suas famílias. O sonho cresceu e hoje estamos presentes na vida de milhares de famílias do nosso estado. Obrigado, servidor público gaúcho, por sonhar junto o nosso sonho. Nosso caminho está apenas começando. Saúde e Paz, 25 anos cuidando de quem cuida do Rio Grande. Vamos conversar também com o coautor Luciano Kleckner, ele que é jornalista, professor universitário, também está aqui autografando na noite de hoje e escreveu um capítulo com mais uma lição de vida. Qual é o foco do seu texto? Boa noite. Boa noite. Como eu sou jornalista e eu lido muito com pesquisas de jornalismo, então eu escrevi um artigo sobre a inteligência artificial na comunicação. E aí eu vou discorrendo desse artigo, né? Se a gente deve ou não utilizar e como utilizar essa inteligência artificial. Esses dias, como eu te falei há pouco, né, eu vi uma grande pessoa que eu admiro demais falar que ela jamais usaria inteligência artificial num artigo que ela pretensamente fosse fazer, porque ela diz que é uma concorrente dela, né? Então eu acho que não é bem assim, né? Mas claro, tem que se utilizar eticamente da inteligência artificial na comunicação, né? Isso sim. E como é que a gente pode fazer esse uso ético? Quais são as principais sugestões do professor? Eu sugiro assim que quando tu vais fazer um texto, alguma coisa assim, tu colocas a tua, né? Digamos assim, os teus objetivos ali dentro da inteligência artificial. E depois, na revisão, tu não manda para a inteligência artificial revisar, tu revisas a inteligência artificial. Porque se ficar muito distante do teu texto, né, então aí tu estás cometendo, sim, aí tem um problema ético, né? Então, isso que eu sugiro, faça o texto, revise o texto, porque cada um tem as suas características para fazer um texto, né? Então, tanto que a gente vê, por exemplo, algumas inteligências artificiais, eu fiz uma pesquisa também longa de determinados sites, né? Havia muitos erros de português, havia muitos erros até de significado para aquilo que o autor desejava fazer, né? Então, é isso que eu dou de conselho, digamos assim, né? Diz que o conselho não se dá, né? Mas eu dou conselho, né? Quer dizer, na verdade é ver se o texto é teu mesmo, né? Se ele é autoral, porque se ele não for autoral da inteligência artificial, eu acho que aí a pessoa está enganando a outra, né? Aí, reflexões aí sobre inteligência artificial também presentes nesse livro que fala sobre o código humano e traz essas 23 lições para a sua evolução. Muito obrigada pela entrevista e sucesso com o projeto. Obrigado. Quem também está autografando o livro nessa noite especial é o coautor Carlos Carvalho, ele que é escritor, apresentador do programa O Chefe em Casa, cenografista e ainda palestrante. Quero saber como foi a tua participação no livro, como começou esse projeto em primeiro lugar e o teu principal objetivo participando dessa coautoria com mais de 20 autores. Boa noite. Boa noite. É um prazer falar com vocês. Foi um presente da vida, através de uma equipe que coordenou, né, o projeto desse livro. E eu fui convidado, não pensei duas vezes para aceitar, em função das pessoas que eu já conhecia que estavam no projeto, que era a Fernanda e a Anísia. E aí, na sequência, conheci o Júlio, que me tornou um grande amigo. E foi muito radiante, assim, porque me contagiou muito a proposta do livro, escrever sobre o código humano, né? E várias pessoas, são 23 pessoas falando de um único código. Então isso foi muito impactante, foi muito relevante. Eu tinha saído de uma situação, estava vivendo uma ressignificação de um sequestro muito violento que eu vivi em abril do ano passado. E escrever o livro foi expor um sentimento, criar uma alerta de atenção e, ao mesmo tempo, motivar as pessoas que, quando você tem fé, você se salva e você se cura. Então, para mim, é muito grandioso estar nesse projeto. E por que você faz uma citação à Silvia Popovic também, que considera muito importante? A Silvia é minha amiga,
eu tenho uma admiração muito grande por ela e ela é uma inspiração. Quando eu comecei a escrever o livro, eu pedi permissão para 4 pessoas para citá-los no livro. E a Silvia foi a minha maior inspiração. Ela tem uma proposta nas redes sociais de motivar as pessoas a ser melhor todos os dias. E eu sigo, acompanho, falo com ela com frequência. E aí eu tive a ideia e aí mandei um comunicadinho para ela, ela concordou, aceitou, ainda falou, se você assinar alguma coisa, eu assino, mas não precisou, porque o livro era bem tranquilo, o que eu falei sobre ela era muito tranquilo. E eu fiquei muito feliz e muito orgulhoso dela ter aceitado o meu convite para ser citada no livro. E ela é uma referência, acho que para mim e para todos os outros seguidores dela. Muito obrigada pela entrevista, parabéns por esse livro que está sendo lançado oficialmente agora aqui em Porto Alegre também. E sucesso! Muito obrigado pela entrevista. O vereador Márcio Binzeli, que é presidente do Cresci também, está aqui ao meu lado, veio prestigiar essa noite de autógrafos, até porque um dos autores é muito próximo a você, em função do Cresci, do ramo imobiliário. Boa noite. Tudo bem, Dalva? Obrigado pela oportunidade. Agradecer aqui mais uma vez por estar conversando com os nossos telespectadores. O Júlio é conselheiro eleito do Cresci junto conosco, desde o início da gestão, em 2015, ganhamos a eleição. Com muita honra estamos no 4º mandato e esse lado muito humano dele, de otimismo, de, digamos assim, construção literária, mas de conceito de vida, de trabalhar auxiliando as pessoas com bons pensamentos, com pensamentos de prosperidade. Então acho que isso a gente tem um jargão que diz assim, ó, se a palavra convence, o exemplo arrasta. Então acredito que o Júlio é um exemplo de uma pessoa bem-sucedida, que batalhou, que construiu com muito esforço a sua jornada profissional junto com os irmãos, com a família e hoje dirige uma das maiores imobiliárias aí do estado, quiçá do Brasil. Acredito que hoje eles já estão em mais de 8 estados da federação, fazendo em especial a gestão de condomínios, trabalhando com locações. Então hoje a Júlia que está presidindo lá o Conselho de Administração da Guarida Imóveis. Então nós tivemos ali também na pessoa do Ederon, que é um irmão do Júlio muito querido também, foi presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Então a gente tem essa relação com a família toda e para nós é uma alegria, uma honra poder estar participando mais uma vez de um momento importante em que, digamos assim, há um compartilhamento de experiência, é um compartilhamento de conhecimento adquirido e acumulado, que é partilhado no que se escreve através de um livro. Então a gente fica feliz de poder estar compartilhando com o Júlio e com os demais autores aqui este momento do lançamento. E sabendo também que parece que vai ter um lançamento na França, lá no Museu do Louvre, do mesmo livro. Talvez nesse a gente não vai conseguir participar. Vai ficar um pouquinho mais difícil. Vai ficar um pouco mais longe, mas a gente fica feliz também em saber que existe também essa visão de compartilhamento, de compreensões de mundo, de vivência, de espírito positivo. Então a gente fica muito feliz pelo Júlio também compartilhar um pouco assim dessa vivência e desse espírito construtivo de diálogo com o futuro. Nós precisamos ter pessoas assim, né, com pensamentos otimistas em momentos difíceis, de grandes desafios mundiais, grandes desafios aqui. Tivemos a enchente, tivemos a Covid recentemente. Então às vezes as pessoas vão se entristecendo, vão se aborrecendo com situações, enfim, vão perdendo um pouco do brilho. Então é bom que a gente tenha pessoas sempre ali nos impulsionando, trazendo uma palavra amiga, de incentivo, colaborativa para o crescimento, para o desenvolvimento pessoal também das pessoas. E tenho certeza que esse livro trabalha dentro dessa linha, dentro deste contexto. Isso aí, 23 lições aí para refletir sobre o Código Humano. Muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Nós que agradecemos a oportunidade, um abraço fraterno e até a próxima. Quem também prestigia esta noite de autógrafos é o Alexandre Mota, aqui ao meu lado, ele que é apresentador do programa Boa Tarde Rio Grande, da Band, aqui do Rio Grande do Sul. Por que está participando na noite de hoje? Veio prestigiar um amigo? Boa noite. São vários amigos, né? Mas entre eles o Júlio César, que é uma lição de vida, que já havia lançado um outro livro que me inspira todos os dias a acordar, a enfrentar os problemas e deixar de achar que o meu problema é o maior problema do mundo, né? O Júlio é isso. Júlio César, ele é uma inspiração diária para cada um de nós que
que o conhece a sua história, a história da família. E estar hoje mais uma vez com o Júlio César e com parte dos organizadores desta nova obra é um prazer enorme, né? E para uma pessoa gordinha como eu, aqui tem mais um ingrediente que me chama, né? Estamos na Maomé, que é uma confeitaria histórica, é um lugar maravilhoso, então juntou o útil ao agradável. Muito obrigada pela entrevista e boa leitura, então. Obrigado, Dalva. Obrigado e para os seus telespectadores também. Quem também marca presença nessa sessão de autógrafos é o Jefferson Fistinal, ele que é diretor-presidente da Kia Sun Motors, além de presidente da FenaBrave e diretor regional do Sincodiv RS. Veio prestigiar um amigo? Boa noite. Boa noite. Não tem como não vir prestigiar esse amigo, esta grande personalidade, de um grande caráter. Somos clientes recíprocos, trocamos figurinha e é amigo há muito tempo. Ele já era... amigo do meu pai há mais tempo ainda e virou um amigo, um cliente, mas uma grande personalidade. O Júlio César, que é um dos autores, então coautores dessa obra, e expectativa para decifrar o código humano? Olha, esperamos que seja no mesmo nível dos livros anteriores, que te prendem, te chamam a atenção e sempre tem uma lição de vida em tudo que o Júlio César escreve. Isso aí. Muito obrigada pela entrevista. Boa noite. Boa noite. Essa sessão de autógrafos está acontecendo na confeitaria Maomé, aqui de Porto Alegre. E a gente vai conversar agora com a proprietária dessa confeitaria, que tem 50 anos de história, a Terezinha Harbi. Com a importância dessa parceria, recebendo eventos, essa linda história que vocês têm aí em 5 décadas de atuação no mercado. Boa noite. Boa noite. Há 50 anos atrás eu fui colocada dentro da Maomé porque precisei sobreviver a famílias, necessidades. Então eu adoro uma palavra que se chama necessidade, que tudo que cresceu neste mundo, a roda, as vacinas, tudo foi por uma necessidade. E eu, com uma necessidade de família, entrei na Maomé. E foram anos de trabalho, anos de muita alegria, muita satisfação. E eu sempre tive uma satisfação enorme de ver um cliente comer um doce e ficar feliz, que eu sempre adorei essa palavra, ser feliz. E incentivo todos que consigam conhecer e sentir essa palavra, que façam força para si e para os outros. Então, essa é uma noite que eu vim por curiosidade, porque eu nunca tinha chegado nesse ponto de ter um evento dessa qualidade. Então eu estou assim, que nem aquela criança deslumbrada com o que eu estou vendo. Eu estou vendo gente à procura de livros. Quando eu ouvi esses dias que no Enem de 1 milhão e tantos alunos, 12 tiraram nota máxima. E quando eu vejo que gente à procura de livros, à procura de saber um pouco mais do que está ao seu redor, eu acho isso encantador. Isto não tem preço. Gente, vamos melhorar o que nós podemos, porque ao nosso redor se melhora também. Muito obrigada pela entrevista. Esse foi o programa Momento Jurídico de hoje, acompanhando a sessão de autógrafos e coquetel do livro O Código Humano, 23 lições para a sua evolução. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Até a próxima.